Olá, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia, abençoe todo o teu momento no nome de Jesus. Eu quero pedir que as bênçãos de Deus estejam no teu lar, estejam na tua casa. Hoje temos um título da mensagem, estamos falando em sequência o Evangelho de Lucas, comparado com os outros evangelhos também. Nós estamos fazendo uma junção para trazer uma mensagem de Deus, e o título da mensagem de Deus para você e para mim hoje é: Ele revelou os meus segredos. Ele revelou os meus segredos. Quem é que não tem segredo, não é? Então vamos orar agora e depois vamos falar desse assunto que está em Lucas capítulo 5, versículo 17 e o versículo 20. E nós vamos hoje comer muito uma comida saudável, que é a palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, esta pessoa que assiste o vídeo agora tem os segredos dela, quanto eu tenho o meu também. Mas o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas mentes. E o Senhor, quando revela os nossos segredos, quando o Senhor fala, ó Deus, do oculto da nossa alma, é para nos abençoar, é para nos enriquecer, é para nos elevar até o trono da graça, é para nos levar à presença do Senhor, para sermos abençoados. O Senhor não faz nada para nos envergonhar, mas muito pelo contrário, para tirar um cargo, um peso dos nossos ombros e nos deixar livres para adorar o teu nome. Por isso, Pai, eu oro pelo lar desta pessoa, pela vida dela agora, e peço ao Senhor: tira todo o peso, tira todo o fardo do ombro dela, seja em qual área for, liberta no nome de Jesus. E traga-nos agora as bênçãos dos céus. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Ele revelou os meus segredos. Vamos ler Lucas capítulo 5, o versículo 17 e o 20. O 17 diz assim: E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor de curar estava sobre ele. Que bênção! Esse ele é Jesus. Entendemos que ele estava na casa dele, em Cafarnaum. Versículo 20 diz assim: E ele, vendo a fé deles, esse deles aí significa de 4 homens que apareceram ali também de forma diferente, de forma estranha. E a Bíblia diz: E ele Jesus vendo a fé deles, disse a uma pessoa, uma quinta pessoa: Filho, os teus pecados te foram perdoados. Que maravilha é ouvir esta palavra, que o nosso débito foi riscado, a nossa culpa foi tirada, né? Os nossos pecados foram perdoados. Mas por que Jesus falou isso aí? E este é o nosso assunto. Eu fiquei muito feliz em perceber que no vídeo passado nós falamos daquele leproso que viu Jesus. Eu gosto dessas palavras de viu, ele vendo, né? E quando lemos então no vídeo passado, dizia que o leproso viu Jesus. Agora Jesus vendo a fé de 4 homens. Como se deu isso? Depois que Jesus curou o leproso, a Bíblia diz que a fama dele se espalhou, né? E aqui vemos que se espalhou mesmo. E a Bíblia diz que saía para lugares desertos, que ele então saiu para o lugar deserto para orar. Jesus tinha a prática, o modelo de vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus era sair para orar, falar com o Pai, estar a sós com o Pai, a sós com Deus. Que exemplo lindo que ele nos deixou. Então, ele estando em casa, descobre-se que ele estava em casa. E o que acontece? Os fariseus e os doutores da lei disseram: vamos lá,
vamos lá. Mas a intenção deles não era boa, não eram boas intenções que eles chegavam até Jesus. Mas eles resolvem sair então de todas as aldeias da Galileia, fizeram aquela grande reunião, aldeias da Galileia, né? Da Judéia, de Jerusalém. A fama de Jesus, além de estar em volta de todo o mar da Galileia, agora todo mundo falando sobre ele, também expandiu para Jerusalém, para toda a Judéia. E vem então fariseus e doutores da lei. Mas uma outra multidão também vai ali para a casa de Jesus, ao ponto que encher as portas, não tinha jeito de ninguém entrar. Mas 4 homens ainda não estavam ali dentro. Esses 4 homens saíram e foram buscar um paralítico. Esses 4 homens entenderam o que Lucas está dizendo, que o poder da cura estava sobre ele. E então eles pegam esse paralítico no leito. Eu quero dizer para você, talvez você não viu falar ainda, e eu estou te falando agora, que a Bíblia, em nenhum dos evangelhos, diz que aquele paralítico era paralítico de nascença. E você vai entender, talvez, com esse relato, de que pode ser que aquele paralítico não fosse mesmo um paralítico de nascença, que pode ter sido algum acidente que aconteceu com ele e o deixou paralítico. Por quê? Porque aqueles 4 homens pegam aquele paralítico e o levam, mas não tendo como entrar ali, a Bíblia diz que eles então abrem um local, eles sobem até o teto, levando aquele paralítico, abrem um local no teto, no telhado ali, e desce paralítico e leito. Eu acredito que os 4 não desceram, que eles ficaram ali do buraco, olhando. Mas algo sobrenatural acontece, que Jesus estava envolto de fariseus, né, de doutores da lei e de mais pessoas ali, não tinha muito espaço, mas eles descem aquele paralítico, e eu creio que aquela cena chamou a atenção de todos, até mesmo de Jesus. E então Jesus olha, vendo o paralítico que desceu e estava ali à sua frente agora. Ele olha para cima, eu acredito, eu creio assim, e vê os 4 homens, talvez olhando do buraco. E Jesus olha e não vê ali nenhum intruso, nenhum desobediente, nenhum desordeiro que foi arrancar o telhado da casa de Jesus. Jesus olha e vê neles fé. E uma fé tão grande que Jesus não dirige a eles a palavra. Jesus viu fé sobrenatural, enorme fé neles. E Jesus olha para aquele paralítico e o chama de filho. Era comum na época de Jesus os rabinos, os mestres, chamarem de filhos seus discípulos, aqueles que estavam sendo ensinados, doutrinados por eles. Então, quando não era uma relação biológica, era comum se chamar, neste caso, aquele que você considera como filho. Mas o caso de Jesus e do paralítico ali era diferente. Aquele paralítico ali, ele não era dos seguidores de Jesus, ele não era discípulo de Jesus. E por que Jesus o chamou de filho, dando a ele uma honra tão grande? Não seria uma inclusão de alguém que fora banido da sociedade, que não se sentia parte da sociedade, que não se sentia amado pela sociedade, que havia sido excluído da sociedade porque alguma coisa deveria ter acontecido com ele, e talvez fosse o acidente que o gerou, ou que gerou essa paralisia nele e o colocou no leito paralítico. Jesus olha e chama filho. Aquela palavra de Jesus estava dizendo: eu te incluo, eu tenho poder para te incluir na sociedade, para te fazer gente como os outros, te fazer normal como os outros, te fazer sentir bem no meio dos outros. Não se sinta excluído, filho. Jesus diz isso a ele. E Jesus diz uma outra palavra que o separava da sociedade. Diz a ele: perdoados estão os teus pecados. Eu acredito
que aquele paralítico carregava um outro, além da exclusão da sociedade. Ele carregava um peso na mente e nos ombros. Talvez alguém falara para ele: este pecado que você, ou estes pecados que você cometeu, é que te jogaram no leito. Você está aleijado hoje porque você pecou. A culpa é sua. Então ele carregava muita culpa no ombro de algo que ele teria talvez feito e que o levou a ficar paralítico. E Jesus olha para ele e o chama de filho e diz: filho, tem de bom ânimo. Ele estava desanimado. Talvez ele falasse para aqueles 4: eu não quero ir, ele vai me rejeitar. Lá estão os escribas, lá estão os doutores da lei, lá estão os fariseus. Eles vão me expulsar de lá, eles vão não permitir que eu esteja lá. Eu não vou ser bem-vindo lá. Mas os 4 acreditaram, porque eles sabiam que o poder da cura, a fama de Jesus de curar, se espalhou ali. E o que eles queriam era cura para aquele paralítico. Eles queriam talvez a inclusão daquele paralítico novamente no meio deles. E Jesus disse: filho, anima-te. Está alguém aqui que pode te animar. Perdoados estão os teus pecados. Aquela casa se dividiu em 3. Agora existem 3 separações ali. Primeiro, Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, estava ali na pessoa de Jesus. Estava ali aquelas pessoas que estavam aprendendo, porque Jesus estava ensinando para eles. E tinham fé, gostavam do que Jesus ensinava. Mas estavam ali os fariseus e os doutores da lei. E eles então começaram a dizer nos seus corações, murmurando: este blasfema, porque só um, que é Deus, pode perdoar pecados. Jesus já havia provado ser Deus, perdoando os pecados daquele paralítico, observando fé que não foi dita, mas foi feita só em ação dos 4 homens. Jesus provou que era Deus, mas os fariseus e os doutores diziam: não, ele blasfema, é só Deus que pode perdoar. E mais uma vez Jesus prova que é Deus, olhando para os pensamentos, para aquilo que estava dentro dele, e diz: por que vocês estão murmurando nesses pensamentos? Jesus não esperou que eles confessassem que eles estavam pensando aquilo. Jesus disse: olha, o que é mais fácil para vocês? Jesus já revelou os segredos do coração deles. O que é mais fácil para vocês? O que vocês pensam que é mais fácil? Dizer: perdoado estão os teus pecados? Pergunta 1. Ou pergunta 2, dizer: levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês querem uma prova? É fácil dizer sobre o invisível e ele continua invisível? Que é questão de perdoar pecados? Ou vocês querem que eu prove que sou Deus para vocês, chamando o invisível à existência? Chamando o invisível a um milagre na frente de vocês, para que vocês acreditem nisso, que eu sou Deus, para provar para vocês que eu sou Deus, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Eu então vou dizer o que vocês têm aí dentro do pensamento. Claro que é fácil dizer: teus pecados estão perdoados. Quero ver é levantar o paralítico. E Jesus disse: levanta. Disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Aquele paralítico já estava ali com seus pecados perdoados. Já não tinha mais o peso sobre os ombros das acusações. Ele já foi chamado de filho, já foi incluído pelo mestre dos mestres, pelo Senhor dos senhores. E agora ele sabe que ele também é Deus. Ele animadamente
seguinte: pega o seu leito, coloca no ombro. Como eu não sei que ele saiu dali? Porque se não teve jeito para entrar, a multidão teve que arredar, sair gente para ele passar. E a Bíblia diz que ele foi alegremente glorificando a Deus para a sua casa. E o que aconteceu ali é que todos ficaram admirados. E Marcos diz que eles disseram assim: nunca vimos tal coisa no nosso meio. Mas Lucas diz que eles disseram: hoje vemos prodígios. Hoje vemos prodígios. Juntando Marcos e Lucas, esses prodígios que hoje acontecem nunca aconteceu no passado. Ele revelou os meus segredos. Lembro que tem pessoas que estão totalmente destruídas, totalmente excluídas da sociedade por algo que elas fizeram, ou até mesmo por algo que elas não fizeram, mas foram acusadas como se tivesse feito. E elas se sentem excluídas. Quantas prostitutas, quantos traficantes, quantos criminosos que continuam sua vida errada, gays, lésbicas, que gostariam de voltar a viver na sociedade de forma normal, não excluída, porque querendo ou não, essas pessoas que eu falei, são ladrões, são excluídos, mentirosos, são excluídos da sociedade, porque a sociedade se sente perfeita, apesar de ser talvez mais imperfeita do que essas pessoas que elas acusam. Mas a sociedade tem mania de isolar, de colocar para fora aqueles que eles condenam, que ela condena, que a sociedade condena. E às vezes são mais suja do que esses que a sociedade acusa. E essas pessoas não conseguem voltar à sociedade, porque carregam o peso da culpa nos ombros, carregam o peso da acusação. Mas eu quero te dizer que se hoje você é esta pessoa, Deus está revelando o teu segredo. Se você é esta pessoa que caminha com culpa nos ombros, que pensa que não haverá um jeito para você, Deus está revelando o teu segredo e dizendo a você: filho, filha, tem jeito sim. Não olhe para os que te acusam. Olhe para aqueles que oram por você e que têm fé, como aqueles 4 homens tiveram, de que Deus pode solucionar o teu problema. Deus pode mudar a tua vida. Lembro-me que lá na cidade de Colatina, eu estava esperando o ônibus da madrugada, que ia passar 5 da manhã em Colatina, vindo para Conselheiro Pena e para Valadares depois, mas eu ia ficar em Conselheiro Pena. E eu estava ali, não tinha o que fazer, até às 5 da manhã. Um amigo chamou para dar uma volta e eu fui, amigo não, conhecido, chamou para uma volta e eu fui dar uma volta com ele. E ele me levou a um local. Eu não sabia que esse local era um prostíbulo, era como se fosse um bar. Isso foi quando lançou-se o Plano Cruzado. O Zé Sarney lançou o Plano Cruzado no Brasil. Eu entrei naquele lugar e então sentei ali na mesa e veio uma mulher e disse: vamos? Eu disse: para onde? E ela me falou para onde ela queria ir comigo. Eu disse: não, eu não estou aqui para isso. E comecei a falar com ela e ela então se declarou prostituta. Uma jovem, bem bonita. Eu disse para ela: mas por que você é prostituta? Por que você vive aqui? E ela disse: eu não tenho o que fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não posso conviver na sociedade. Ninguém me dá emprego. Não tenho como trabalhar. Então a minha vida é aqui. E eu disse para ela: você não gostaria de ter uma família? O que eu mais gostaria, mas como eu vou encontrar um homem que me dê valor? E eu olhei para ela e disse: eu sei quem te dá valor. Eu sei quem daria valor a uma mulher como você, uma jovem como você, e te tiraria daqui e te faria feliz por toda a sua vida. E ela, curiosamente, olhou para mim e disse: quem é esta pessoa? Eu disse: é a pessoa de Jesus. Mas
Eu não tenho valor. Eu disse, você tem valor. É você que não consegue se enxergar. Você carrega o peso da culpa em você. Por alguma razão você foi lançada nisso. Por alguma razão você está carregando este peso. E não pode caminhar com tuas próprias pernas. Precisa fazer aquilo que a sociedade te empurrou para fazer, sem te oferecer nenhuma solução. Mas Jesus tem a solução para você. Você pode sair daqui e se tornar uma dama na sociedade, uma senhora do lar. Jesus pode mudar a sua vida e talvez Ele permitiu que eu entrasse aqui para te dizer isso, que você tem valor e que você tem uma alma que Jesus almeja tanto tomar nas mãos e cuidar de você. Aquela jovem começou a chorar, aceitou a Jesus e disse, eu nunca mais trabalharei aqui. Hoje é meu último dia, eu vou sair daqui e vou mudar de vida com Jesus. Essa menina foi feliz. Eu tive que pagar pelo tempo dela, pelo tempo que eu preguei para ela. A dona do prostíbulo me cobrou. Mas não foi nada comparado à grandeza que Deus fez na alma dela. Deus salva as prostitutas, Deus salva os gays, as lésbicas e muda a vida deles. Deus salva os criminosos, os bandidos e muda a vida deles. E eles passam a ter o mesmo valor, o mesmo nível de vida daqueles que há tempo servem a Deus. E se tornam melhores do que esta sociedade perdida, essa sociedade arrogante, essa sociedade que coloca peso nos ombros daqueles que não aguentam mais. Mas lembro também de uma pessoa que estava paralítico na cidade do Conselheiro Pena. Eu o vi levantar da cadeira de roda, eu o vi sendo curado e ele caminhar do meio da igreja até a frente, andando. Deu glória a Deus por um tempo, mas depois veio a pecar, porque agora ele estava andando. Então, para onde ele se dirigiu? Para um prostíbulo, para aproveitar a vida daqueles que podem caminhar e podem chamar uma prostituta para se deitar com ele. E o pecado dele o levou de volta à cadeira de roda. Deus o puniu, ele nunca mais andou. Eu estou te contando esses dois testemunhos para dizer para você que Deus, Ele é santo, que Deus é poderoso, que Deus conhece o teu segredo tanto quanto conhecia o segredo daquele paralítico e revelou o segredo dele. Você está achando que você vai ficar no leito a vida inteira por causa do teu pecado? Está aqui quem pode perdoar pecado e te levantar deste leito e te dar vida eterna. E ao invés de você lamentar, de você murmurar no leito, você vai levantar, carregar o teu leito como testemunho, dando glória a Deus. Mas aqueles que passam por um benefício de Deus e não reconhecem a santidade de Deus, zombam de Deus, pode acontecer que eles voltem para o leito, eles voltem para a exclusão, eles voltam a ser zombados pelo diabo e pelos seus demônios e pela sociedade perdida, porque abandonaram o Deus da glória. Eu quero que você acredite, você que está assistindo esse vídeo, a mim não interessa a tua situação. Se é pecado, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para sarar as nossas iniquidades, para sarar as nossas enfermidades. O teu fardo, o fardo que você carrega, Ele já levou sobre si. Ele já os encravou ali no madeiro junto com ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora só depende de nós.
E aqueles 4, talvez ali, que estão à nossa volta, que intercedem por nós, que estão ali acreditando que a vitória é nossa. Precisamos pegar esta vitória que Deus nos oferece. Ele revelou os meus segredos. Conte para Deus os teus segredos, fale com Ele, se joga aos pés dEle e mude de vida agora e toma o teu leito, anda e dá glória a Deus, para que a multidão toda diga: nunca vimos tal coisa no nosso meio. Jesus quer abençoar você. Você é amado e amada de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ainda na minha longa meditação, mais de 7 horas meditando, eu entrego esta mensagem para você dizendo: Deus conta com você e Deus quer abençoar você. Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus, abençoe a tua família. Um abraço meu, Pastor Riva Martins, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus.